Olá pessoal, aqui é o Aurélio Emílio. Hoje nós vamos falar de um filme diferente, filme brasileiro, filme Divaldo, O Mensageiro da Paz. É um filme de 2019, conta sobre a vida de um professor, médium, filantropo e orador espiritual. Quer dizer, ele é o Batman brasileiro. Não luta, mas tem poder de médium. É muito interessante porque ele acaba com os laços do preconceito nessa religião, abrindo até os meus olhos, que eu tinha um pensamento, agora eu tenho até outro. E terceiro, ele também fala sobre que Deus é único e o que nos separa são nossas crenças e religiões. Então vamos lá, vamos pro vídeo. Olá pessoal, começando pelo elenco, recheado de atores famosos e talentosos, começando pela Regiane Alves e Marcos Veras. São dois personagens cruciais para o desenvolvimento e crescimento do personagem, tanto do seu lado pessoal e espiritual ao longo do filme. O papel deles seriam... Não, né? Não vou estragar o filme para vocês. Também temos o João Bravo, que faz o Divaldo quando pequeno, uma excelente atuação também. Temos o Bruno Garcia e uma participação especial de Francisco Gaspar. O filme é dirigido por Clóvis Mello e escrito por ele também, muito bom por sinal. E o que acontece, ele também dirigiu, por curiosidade de vocês, o Ninguém Ama Ninguém por mais de 2 anos. Agora falando do filme, ele já mostra que veio. Ele não é um filme comum que vai desenvolvendo o personagem com seus dons, não. Ele já mostra que ele já tem um dom, contanto que ele sofre preconceito pelo seu pai, porque ele vê os espíritos correm para a cama dos seus pais, sendo que o próprio pai dele, Chico, não acredita, e sua mãe, Ana, acaba o defendendo. Porque ela acaba sendo, além de ser mãe, né, que mãe, é uma católica fervorosa. Então acredita que não sejam espíritos, e sim demônios. Com o tempo, você vai vendo que não só o Divaldo, mas as pessoas acabam até tendo um tipo de preconceito com ele devido aos seus dons. E fica difícil, às vezes, você mesmo, como espectador, diferenciar o mundo real do que realmente é o espiritual que o Divaldo acaba vendo. Com o desenvolver também é muito interessante que a sua mãe, mesmo sendo católica, ela acompanha o seu filho por todos os cantos e não abandona. Até tentando fazer um exorcismo muito engraçado na igreja, e quando você vê, você vai até rir de tão engraçado que é. Sendo que acontece algo desastroso na sua família, contanto que ela, quando vai pedir ajuda ao padre novamente, o padre diz que não pode ajudá-la, porque o fato que aconteceu, ele não poderia interceder, devido a ser uma ordem de costume da igreja. Porém, ela acaba indagando a ele por que ela, que sempre foi uma católica fervorosa, não falta nenhum tipo de culto nem vigília, não poderia receber essa ajuda. E ele fala que é uma ordem expressa de cima, não de Deus, e sim da igreja, que é o templo. Então ela acaba indagando ele de onde está escrito na Bíblia que ele não poderia fazer aquilo que ela pediu. E ele acaba ficando sem palavras. Então já mostra que como se fosse uma hipocrisia, porque a religião te proíbe tanto de costumes, às vezes você quer ir na faculdade não pode, às vezes você quer estudar não deixam, às vezes você quer seguir um rumo, tentam distorcer para você aquilo, sendo que não tem nada, nenhuma comprovação bíblica. Então quando ele acaba indagando, ele não tem resposta. Então a mãe acaba saindo do templo e não abandona a sua fé. Tá? Ela continua sendo católica, as pessoas confundem, sair do templo e abandonar a fé. E acaba seguindo a sua vida com seu filho. Contanto que o próprio Divaldo, ele ainda tem dúvidas devido ao seu dom, contanto que ele acaba consultando o padre outras vezes. A sua mãe acompanha ele a todo tempo, tá? Ela não vê, você não vê ela julgando ele, não vê ela falando que está com demônio no corpo. Só seu pai sim que não acredita, mas você vê que ele não acredita no fato de, não de religioso, de ser coisa só medo da cabeça do próprio Divaldo. Outra coisa interessante também, quando ele envelhece, acontece uma perda terrível. Então, outra vez um drama acontece na vida que acaba impossibilitando ele. Então, vem uma outra personagem, uma médium, que acaba auxiliando e fazendo um convite a ele, ao centro espírita. A sua mãe, sendo católica, vendo que não tem nenhum tipo de escolha, acaba indo com ele.
assim acabando com o preconceito tanto da mãe como o nosso no filme. Porque você pensa o quê? Ih, vai chegar lá, vai ter gente rodopiando, girando, voando como se fosse uma bruxa. Não, não é assim. O culto é como se fosse um culto normal, de mesa branca, pelo que eu percebi. Eles falam de Jesus, falam de Deus, sendo que eles continuam dizendo que Deus é o caminho, Deus é a verdade e Jesus é o intermediário, só muda que eles são um canal. Então eles não se julgam no lugar de Deus, e sim um canal, eles como se fosse uma porta para a mensagem do Espírito chegar na pessoa ou chegar em outras pessoas. Mas não quer dizer que eles têm contato direto com o mundo lá do paraíso ou com o inferno, não é isso, tá? Em nenhum momento mostra isso. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E com o desenvolver do tempo, você vê que o Divaldo, ele acaba aceitando esse dom dele e acaba separando da família, porque ele não pode ficar lá, porque ele é chamado pela médium para estudar, para ele aprender com outras pessoas que têm o mesmo dom que o dele, porque é um fardo. E é difícil, com o tempo, desenvolvê-lo e aprender. Então ele acaba indo, e você acaba percebendo que é uma caminhada tão solitária, e também é árduo você deixar tudo, deixar seus pais, deixar tudo e seguir um caminho totalmente sozinho. O filme vai se desenrolando até que você percebe como se fosse um exorcismo de mesa branca, onde tem um obsessor dentro de uma pessoa, de um personagem, que é até então muito convincente, mostrando que é muito diferente de um exorcismo numa protestante, porque é como se fosse uma terapia espiritual, onde eles conversam com o espírito e tentam negociar com ele, convencê-lo que daquele jeito ali ele não vai para lugar nenhum, nem reencarnar e nem acabar se ajudando no nosso plano, né, que é o plano terrestre, e sim ele indo para o mundo espiritual, que seria o paraíso, esperando a próxima vez dele para reencarnar. Também não mostra que tanto no mundo terreno, tanto no mundo sobrenatural, lá as pessoas, os espíritos, ainda têm sentimentos de rancor, pesar, tristeza e até vingança pelo mal que fizeram a ele numa vida passada. E muito se mostra depois dessa parte, porque o personagem ele é sempre perseguido por dois. Um é um obsessor e um outro é o que auxilia. Então, esses espíritos ficam alternando, um acaba testando ele a sua fé, tentando prová-lo para ele abandonar, para ele desistir, que isso não adianta nada, que não vai levar a lugar nenhum, que ele não vai ajudar ninguém, fazendo toda hora a provar que o que está fazendo é algo como se fosse à toa, algo irrelevante, e um outro sempre auxiliando, mostrando a ele o jeito certo de fazer e sempre dizendo a ele para não ter vaidade, que é outra coisa muito boa que acontece também depois disso. Ele ganha um presente de uma pessoa e essa pessoa fala para ele estudar, porque não só o dom, mas sim a teoria que manda. Porque não adianta nada você ter o dom, mas não saber explicar e nem saber controlar aquilo que você tem. Contanto que ele é convidado para um culto, dar uma palestra e ele não sabe falar, fica nervoso, porque ele não tem conteúdo próprio. E sim, tudo que ele fez até agora foi devido à ajuda dos espíritos, mostrando que a vaidade do homem. Porque o homem, quando ele começa a se prostrar ao topo, ele pensa que não é necessário nada nem ninguém. Acaba passando uma vergonha tremenda. E o que acontece aí, só você vai me dizer no filme, que é muito interessante. Com o desenrolar do tempo, o personagem acaba ficando muito mais interessante. Porque além de ele ter um jeito humilde, carismático, ele acaba ajudando todo mundo. Porém acaba sozinho, que é algo muito complicado. Porque ele consegue ajudar todo mundo e ele mesmo fica sozinho. Ele acaba enfrentando vários problemas no seu cotidiano, porque ele vê uma pessoa, só que não sabe se é uma pessoa ou um espírito. Então ela está achando às vezes de louco, até deixando ele nervoso, atrapalhando ele tanto no dia a dia quanto até no seu trabalho, tendo que pedir ajuda. Também é muito interessante porque mostra várias coisas sobre esse mundo, em que nos mostra duas citações interessantes. A primeira de Kardec, mostrando que Deus não usa só os letrados, e sim aqueles mais humildes, por mais que pareçam ignorantes para a lei humana, para as regras humanas, eles são muito sábios em termos de justiça e espiritualidade. Outra coisa muito interessante é que você fica se perguntando
porque os obsessores e os espíritos os ajudam. E tem dois que acompanham ele o tempo todo. Então você não sabe porque um está ajudando e a outra está o perseguindo, tentando abalar sua fé o tempo todo. Só sendo revelado no final do filme e explica por que, entendeu? Cada um acaba se revelando e o porquê, o motivo de um ajudar e da outra prejudicá-lo. Também é muito bom o final, porque nos mostra algo que é muito difícil nos filmes de hoje em dia, mostrando que o perdão é excelência e você tem que merecê-lo e não receber de qualquer jeito, contanto que o amor é um sentimento tão forte que não nos faz ter esperança na humanidade e que ela consiga ainda sobreviver. Tem um filme muito bom, irmãos, tá? E também tem um final muito emocionante, onde deixa você com lágrimas nos olhos e faz você pensar muito sobre a sua vida, sobre a religião e o caminho que você toma. Independente se você é ateu, se você é religioso ou se você crê em algo ou em crê em nada. Então eu deixo essa recomendação para vocês, muito interessante. E eu pesquisei sobre o Divaldo, ele em 2017 saiu uma notícia sobre ele, que ele ajudou 160 mil pessoas. Ele abriu uma fundação. E essa fundação ajuda as pessoas tanto como o espiritual, mas também o principal, o físico. Porque mostra no filme que não adianta só você se preocupar com o lado espiritual se o físico da pessoa não está desenvolvido. Quer dizer, a pessoa também tem que ter uma moral, tem que ter um estudo, tem que ter um conhecimento, a pessoa tem que ter um desenvolvimento para que ela seja bem aqui na Terra. Porque sendo bem aqui na Terra, ela desenvolve mais o lado espiritual. Não sendo rico, e sim sendo bem quisto, sendo bem sucedido. As pessoas confundem fama, dinheiro, não. Bem sucedido é você ter sua casa, sua família, seus amigos, todos perto de você e sempre te amando e respeitando quem você é de verdade. Não fingindo ser alguém para agradar os outros ou ficando abaixo de uma lei, de um costume, de uma igreja, sendo que o que manda a Deus é totalmente diferente. Então, Uriel Lemillion, indicação. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até agora, tá bom? O nome do filme é Divaldo, o Mensageiro da Paz. Espero que vocês vejam. Se qualquer coisa que eu falar ofender alguém, peço desculpas, tá bom? Mas é a minha opinião sobre o filme e sobre o que eu comecei a pensar depois de ter visto isso. Então, muito obrigado. Quem gostou, curta, compartilhe e comenta. Muito obrigado e até a próxima.